Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito. Você sabia que existem algumas pessoas que acreditam que o ensino da Trindade não é um ensino bíblico? Muitas dessas pessoas são sinceras e por isso nesses primeiros estudos que estamos fazendo no canal, nós estamos abordando esse assunto tão importante, a Trindade à luz das páginas das Escrituras. Estamos vendo como esse ensino tem raízes profundas e fundamentos muito bem estabelecidos ao longo de todas as páginas das Escrituras. E nesse vídeo de hoje, estaremos iniciando uma parte muito importante dessa perspectiva bíblica sobre a Trindade. Nós vamos começar a falar sobre a eternidade de Jesus. As 5 grandes evidências da eternidade de Jesus dentro das páginas das Escrituras. Nesse vídeo, vamos trabalhar a primeira dessas 5 grandes evidências acerca da eternidade de Jesus, que é a seguinte: Jesus é o grande Eu Sou. Essa é a primeira grande evidência, e ela é muito clara dentro da revelação bíblica. Veja só, vamos começar analisando, por exemplo, o que o próprio Jesus ele nos fala a respeito disso. No Evangelho de João, capítulo 8, nos versos 57 e 58, nos diz assim: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Jesus então lhes respondeu: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. É claro que a simples afirmação de Jesus, se comparando com o eu sou, do episódio do encontro com Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele se deparou com aquela sarça, com aquele arbusto que queimava e não se consumia, que ardia e não se consumia, o simples fato de Jesus se identificar da mesma forma que como Deus se identificou para Moisés lá, já seria o suficiente para nós entendermos que Jesus é o grande Eu Sou. Mas além dessa afirmação de Cristo, o Antigo Testamento ele é recheado de informações, todas elas com o mesmo objetivo de nos dar uma base muito bem fundamentada para nos fazer entender que Jesus é o grande Eu Sou que se apresentou para Moisés naquele episódio. Se você não assistiu, aqui na descrição embaixo do vídeo, você pode encontrar um link para o primeiro dessa série de estudos que tem o título Pluralidade e Unidade, o Deus da Bíblia. Nesse estudo você vai encontrar várias passagens bíblicas e uma base muito bem descrita, né, muito bem detalhada sobre esse ensinamento bíblico de que Jesus é o grande Eu Sou. Né? Mas existem alguns pontos que nós precisamos lembrar e que nós precisamos recordar para nos ajudar também no estudo de hoje, né? Para não nos deixar nenhuma dúvida de que Jesus realmente é o grande Eu Sou descrito em Êxodo no capítulo 3. Por exemplo, quando nós vamos lá para o capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo 2, nos deixa claro que aquele grande Eu Sou que se apresentou para Moisés, ele era o anjo do Senhor. Quer ver? Êxodo capítulo 3, versículo 2 diz assim: Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quem então apareceu para Moisés na sarça? Êxodo capítulo 3, versículo 2. Quem apareceu para Moisés foi o anjo do Senhor. E quando nós lemos o versículo 5, nós encontramos escrito que Deus continua dizendo lá assim: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que isso significa? Que aquele anjo do Senhor que apareceu para Moisés não era um anjo comum, porque ele exige de Moisés reverência quando diz para ele assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é a terra santa. Essa não é uma atitude de um anjo comum.
Nenhum outro anjo nós encontramos na revelação bíblica que exige reverência tão expressa como essa que o anjo do Senhor exigiu de Moisés naquele episódio. Você quer ver? Podemos comparar isso com Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9. Veja só o que diz lá. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora apenas a Deus. Percebe? O anjo que se apresentou para o profeta de Pátimos, ele se apresentou como um mensageiro, portador de uma mensagem muito específica. Mas quando João ele foi impelido pela sua própria natureza a se prostrar diante de um ser celestial, o próprio anjo disse: não faças isso, porque eu sou conservo teu, eu sou como você. Não faças isso. Adore apenas a Deus. E só? Então, é bem claro que nas páginas das Escrituras, os anjos eles não tomam para si a atitude de reverência. Eles não tomam para si a atitude de adoração. Mas o anjo que apareceu para Moisés, o anjo do Senhor que apareceu para Moisés, disse assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, tenha reverência, porque o lugar em que você está é terra santa. Esse anjo é o único anjo nas páginas das Escrituras que chama para si a adoração e também a reverência dos seres humanos. E esse mesmo anjo que apareceu para Moisés, em Êxodo capítulo 3, dizendo assim: eu sou o grande eu sou, nós precisamos também pensar que este mesmo anjo é também o anjo do Senhor que apareceu para Josué no seu livro, no capítulo 5. E por que nós podemos ter tanta certeza de que esse anjo que apareceu para Moisés é o mesmo anjo que apareceu para Josué? Porque esse anjo exige de Josué exatamente a mesma atitude de reverência que ele exigiu de Moisés lá na sarça. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Veja só o que diz lá em Josué, no capítulo 5, nos versos 13 ao 15. Lá nos diz o seguinte: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez exatamente assim. Por que esse anjo que aparece para Josué ele é tão singular? Perceba que, muito diferente daquele que aparece para João lá no Apocalipse, quando Josué se chega para ele para adorar, ele recebe essa adoração. E ele não só recebe essa adoração, como ele diz assim: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Exatamente a mesma exigência que ele fez para Moisés lá no episódio da sarça. Porque ele estava tomando para si a exigência da reverência daquele ser humano que estava diante dele. Então, por isso, nós podemos ter absoluta certeza de que esse anjo que apareceu para Moisés e que disse: eu sou, é o mesmo anjo que apareceu também a Josué, exigindo dele reverência e adoração. É o mesmo anjo do Senhor. Só que esse anjo do Senhor que aparece para Moisés e que aparece para Josué, existe um outro profeta que também tem visões a respeito deste anjo do Senhor, desse anjo tão importante, que se identifica lá para Josué como sendo o príncipe dos exércitos do Senhor. Perceba que quando Josué diz assim: quem é você? É dos nossos ou não? A resposta do anjo foi: nem dos seus, nem nós. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor.
Esse mesmo príncipe dos exércitos do Senhor, que exigiu a adoração de Josué e que exigiu a adoração de Moisés, ele também aparece nas visões de outro profeta, o profeta Daniel. E quando nós vamos para as revelações do profeta Daniel, nós encontramos lá um outro ingrediente muito importante para nós entendermos quem é esse príncipe do exército do Senhor, que é o anjo do Senhor e que exige tanta adoração, que exige reverência. Então, no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, nos versos 9 ao 11, nos diz assim, vamos ler. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Perceba que aqui nós estamos falando, o profeta está tratando acerca de um conflito entre uma ponta pequena que vai crescendo, um poder do mal que vai crescendo até alcançar o exército dos céus, até alcançar o príncipe do exército dos céus, até alcançar o príncipe dos exércitos dos céus, certo? O mesmo príncipe do exército dos céus que aparece lá para Josué e diz assim para ele: não sou dos teus, nem dos teus adversários, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Então aquele que se diz o príncipe do exército do Senhor lá para Josué, aqui diante do profeta Daniel, é apresentado em conflito, em oposição contra essa ponta pequena, que começa pequena e depois vai crescendo até os céus, até alcançar o príncipe do exército dos céus. Okay? Quando nós lemos ainda no livro do profeta Daniel, ainda no capítulo 8, agora no verso 25, esse mesmo príncipe dos exércitos do Senhor, ele é chamado também de o príncipe dos príncipes. Veja só como diz o verso 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, ele fará prosperar o engano. Aqui falando dessa ponta pequena. Ele fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Veja só. Então, o príncipe do exército do Senhor, que lá exigiu a reverência, que mandou Josué tirar as sandálias dos pés e que mandou Moisés também tirar a sandália dos pés, porque eles estavam diante de um ser santo e muito diferente de qualquer anjo comum. Aqui ele é apresentado para Daniel como príncipe do exército do Senhor, assim como para Josué, como em oposição clara e direta contra esta ponta pequena que representa um poder maligno, certo? E ele é apresentado aqui também como o príncipe dos príncipes. Então nós temos muitas informações importantes que nós podemos extrair dessa passagem de Daniel. E quando nós avançamos um pouquinho mais na revelação de Daniel e vamos até o capítulo 9, versículo 25, nós encontramos outro fator muito importante, que vai nos ajudar bastante também. Acompanhe com bastante atenção. No capítulo 9 de Daniel, no versículo 25, nos diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvizinhanças se retificarão, mas em tempos angustiosos. Perceba que aqui o profeta Daniel está falando do mesmo príncipe, que é o príncipe dos príncipes, do capítulo 8, verso 25, que é o mesmo príncipe do exército do Senhor, dos versos 9 ao 11 do capítulo 8. E aqui ele diz que esse príncipe dos príncipes, esse príncipe do exército do Senhor, que apareceu para Josué e que apareceu para Moisés, ele é também o ungido, ele é um ungido de Deus.
Isso nos dá uma visão muito ampla acerca de quem é esse príncipe dos príncipes, quem é esse príncipe do exército do Senhor, quem é esse anjo do Senhor que aparece lá para Moisés na sarça, porque ele é ungido. E nas páginas neotestamentárias, nas páginas do Novo Testamento, quem é identificado claramente como ungido de Deus é o próprio Jesus. Não existe nenhuma dúvida a respeito disso. Isso é muito claro nas páginas do Novo Testamento. Um exemplo disso, no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 38, nos diz assim, veja só. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava junto com ele, porque Deus era com ele. Então, Jesus de Nazaré, segundo as páginas do Novo Testamento, é o ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo, ungido com o poder para enfrentar as forças do mal, exatamente como aquele ungido de Daniel capítulo 8 e capítulo 9, que é o príncipe do exército do Senhor, que é o príncipe dos príncipes, ok? E que é o mesmo príncipe do exército do Senhor que apareceu lá para Josué, no capítulo 5 do livro de Josué. Por quê? Porque ele disse para Josué, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E é esse que pediu reverência e adoração de Josué quando ele tira as sandálias dos pés, porque é o lugar em que você está pisando é terra santa. Então assim, perceba o entendimento. O príncipe ungido é Jesus, claramente. E esse príncipe ungido que é Jesus é o príncipe do exército do Senhor, segundo Daniel capítulo 8, versos 8 e 9. Capítulos 8 e 9. Ele é o príncipe, o ungido é o príncipe do exército do Senhor. E se ele é o príncipe do exército do Senhor, ele é aquele anjo do Senhor que apareceu lá para Josué. Porque o anjo do Senhor que apareceu para Josué disse, eu sou o príncipe do exército do Senhor, então eu sou ungido, então eu sou Jesus. E este mesmo anjo que é o príncipe do exército do Senhor, esse mesmo anjo do Senhor que é o príncipe do exército do Senhor, também é o mesmo que apareceu para Moisés no arbusto que consumia, que pegava fogo e não se consumia. Por quê? Porque ele exige exatamente a mesma adoração que exigiu de Josué, exatamente o mesmo ato de reverência que ele exigiu de Josué, ele exige para Moisés lá em Êxodo no capítulo 3. Percebe? Então não existe dúvida nenhuma de que o anjo do Senhor de Êxodo 3 é o príncipe do exército do Senhor. E não existe nenhuma dúvida de que esse príncipe do exército do Senhor também é ungido de Daniel capítulo 8 e 9. E não existe nenhuma dúvida de que esse ungido, que é o príncipe do exército do Senhor, e que é o anjo que apareceu para Moisés e disse, eu sou, é Jesus. Porque todo o Novo Testamento reconhece ele como sendo Jesus. Reconhece Jesus como sendo o ungido. Essa é uma das muitas cadeias de pensamento do Antigo Testamento para nos apresentar a revelação clara de que Jesus é o anjo do Senhor, que é o grande eu sou. Mas mais uma vez eu repito, se você não assistiu ainda ao primeiro vídeo, Pluralidade e Unidade, o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia, procure aqui na descrição aqui embaixo e assista, porque além dessa evidência que eu estou apresentando para você aqui, lá no estudo, existem muitas outras evidências do Antigo Testamento para fundamentar, para dar base nesse entendimento de que Jesus é o grande eu sou. Não só porque ele se declara o grande eu sou em João capítulo 8, versículo 58. Não só por isso. Se fosse só por isso já era mais do que o suficiente. Mas por isso e também porque grande parte do Antigo Testamento apresenta claramente essa visão de Jesus como sendo o eu sou. Tanto naquilo que eu falei aqui hoje, como aquilo que está na descrição do vídeo. Você pode procurar lá e assistir, que vai encontrar também uma cadeia de ensinos que vai ainda ampliar ainda mais esse entendimento.
certo? Então, Jesus é o grande eu sou. E essa expressão eu sou, que Jesus está tomando para si no Evangelho de João capítulo 8, ela abrange dois grandes aspectos, né? Ela abrange dois grandes conceitos. Porque quando Jesus diz assim, quando o anjo do Senhor diz assim lá em Êxodo 3, eu sou, ele está usando essa expressão porque não existe nenhuma palavra que possa, por si só, definir toda a grandeza daquilo que é Deus, porque Deus é infinito, infinito em todos os seus aspectos. Então, no capítulo 3, versículo 14 do livro de Êxodo, ele diz, eu sou o que sou, simplesmente isso, eu sou o que sou. Porque essa expressão, eu sou, que é atribuída ao anjo do Senhor, Êxodo 3, e que em João capítulo 8 se refere a Jesus, essa expressão, ela traz dois sentidos plenos. O sentido pleno de totalidade, eu sou o que sou, porque abrange tudo dentro de um aspecto muito amplo, que não pode ser resumido em uma única palavra ou em um único conceito, por exemplo. Ok? E quando Jesus ele toma para si essa expressão eu sou, agregando a si toda essa ideia de totalidade, ele toma esse conceito para si e, ao mesmo tempo, ao longo da revelação do Evangelho de João, ele vai acrescentando aspectos dessa identidade do grande eu sou que ele é. Como, por exemplo, quando nós continuamos a buscar as referências dentro do Evangelho de João, esse sentido de totalidade, ele nos deixa isso muito claro, de que não existe uma única palavra que possa abranger tudo que Deus é. E por isso que ele está dizendo, eu sou aquilo que sou. Evangelho de João, Êxodo capítulo 3, no versículo 14. E aí, Jesus ele toma tudo isso para si, como por exemplo, quando ele diz, eu sou o pão da vida, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, João 10, versículo 14. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, capítulo 11 de João, no versículo 25. Ou quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6. E ainda, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1. Nessas 7 referências daquilo que Jesus é, dentro dessa abrangência do grande eu sou, dentro desses 7 títulos que nós encontramos em Cristo na figura do eu sou, nós encontramos a representação dessa totalidade daquilo que é o grande eu sou em Jesus Cristo. Este então é o primeiro ponto. A expressão eu sou, atribuída a Jesus, ela reflete a totalidade do ser de Deus, um ser que é infinito em todos os seus aspectos, que não pode ser resumido em uma única palavra. E além da ideia de totalidade, a expressão eu sou também traz agregado a si o senso de eternidade. Por quê? Porque quando nós lemos lá, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 58, perceba que Jesus diz lá assim, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão ser, eu sou. Okay? Então, Jesus está trazendo essa ideia do grande eu sou para o senso de pré-existência. Então, antes de Abraão, eu já existia, eu já era. Mas a revelação bíblica ela não para por aí, porque quando nós lemos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, nós encontramos descrito o seguinte: Ele, Jesus, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
Jesus, então, ele é antes de Abraão, e ele é antes de todas as coisas, ele é antes de toda a criação, e nele todas as coisas subsistem. Então, se Jesus, ele é antes de Abraão, e se Jesus, ele é antes da criação, então Jesus Cristo, ele é desde quando? Desde quando Jesus Cristo existe? Perceba essa comparação que nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 7, acerca da eternidade de Jesus. Essa comparação nos ajuda muito na compreensão dessa ideia de desde quando Jesus era. Perceba só, Carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 1 ao 3, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Porque sem pai, sem mãe e sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Qual é o grau comparativo que eu quero chamar sua atenção aqui? O grau comparativo é entre Melquisedeque como sacerdote, rei de Salém, e a pessoa de Jesus. Perceba que nesse grau comparativo, o autor de Hebreus, ele ilustra a figura de Melquisedeque como alguém que não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Ele diz assim, que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Por quê? Porque a figura de Melquisedeque é uma figura de alguém que está oculta nas páginas das Escrituras. Porque ele aparece em uma breve passagem, quando ele aparece para abençoar Abraão, e do mesmo jeito que ele aparece, ele desaparece. Você não encontra a genealogia de Melquisedeque descrito nas páginas das Escrituras. Nós não encontramos o fim de Melquisedeque, como ele morreu, descrito nas páginas das Escrituras. Então, não está revelado, o que não quer dizer que ele não morreu, ou que ele não teve princípio, porque ele era uma pessoa como cada um de nós. Mas porque o seu princípio e o seu fim não estão registrados nas páginas das Escrituras, ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus não tem princípio e não tem fim. É isso que o autor de Hebreus nos está querendo dizer. O Filho de Deus não tem princípio e não tem fim. Por isso, Melquisedeque é feito semelhante a ele. É feito semelhante a ele. Por isso, porque o Filho de Deus não tem princípio e também não tem fim. Essa revelação, ela é plena dentro das Escrituras e muito ampla. E por que nós podemos entender por que então que Jesus ele não tem princípio e por que Jesus ele não tem fim? Veja o que está escrito no livro de Apocalipse agora, no capítulo 22, no versículo 13, falando sobre a pessoa de Jesus. Por quê? Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por que Jesus não tem princípio? Porque ele é o princípio. Jesus não tem princípio e não tem fim, porque ele é o princípio, ele é o Alfa e ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Existem algumas pessoas que tomam essa passagem de Apocalipse capítulo 22, versículo 13, e elas acreditam assim, não, isso não está se referindo a Jesus, isso está se referindo ao Pai. Mas por que esse é um entendimento errado? Porque quando nós lemos o contexto da passagem, é muito clara que essa passagem está sendo aplicada diretamente a Jesus. Por exemplo, o versículo 6 do capítulo 8, o versículo 6 do capítulo 22 nos diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aqui nós encontramos o contexto da passagem do verso 13, dizendo que esta mensagem do verso 13, ela foi dada a João por meio de um anjo enviado
pelo Deus dos espíritos dos profetas. E quando nós vamos mais à frente, agora no versículo 16, nós entendemos quem é o Deus que enviou o seu anjo para levar essa mensagem para João. O versículo 16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem é então o Deus que aqui no versículo 6 enviou o seu anjo para testificar essas coisas a João? Quem é o Deus? O verso 16 diz: Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Para dizer o quê? Para dizer estas coisas e para dizer que eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então é muito claro ao longo do capítulo 22 inteiro que esta identificação do versículo 13 é uma referência direta a Jesus. Ele está dizendo: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, e eu sou o Deus que enviei o meu anjo para testificar estas coisas a todos vocês. Eu sou o Deus que enviei o meu anjo para testificar essas coisas a todos vocês. Por que então Jesus é o Deus dos espíritos dos profetas? Porque é Ele, segundo o versículo 16, que está enviando o seu anjo para testificar essas coisas à igreja. E também porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Apocalipse capítulo 22, então, é uma clara referência de como a eternidade de Cristo está intimamente atrelada à sua natureza divina. Isso fica bem claro aqui. Inclusive porque essa expressão Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, ela também é utilizada ao longo das páginas do Apocalipse para se referir ao Pai. Perceba, por exemplo, o capítulo 8, no capítulo 1, no versículo 8 de Apocalipse, que nos diz assim, falando sobre isso: Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Aqui no capítulo 1, versículo 8, com toda certeza, essa passagem está se referindo ao Pai. E esse atributo de eternidade, de ser o princípio e o fim de todas as coisas, é usado aqui para se referir ao Pai exatamente da mesma forma que lá no capítulo 22, versículo 13, está se referindo a Jesus, sem nenhuma sombra de dúvidas pelo contexto da passagem. Mas Apocalipse capítulo 22, versículo 13, também não é a única passagem do Apocalipse que se refere a Jesus como sendo o princípio e o fim. Veja só, por exemplo, como diz ainda aqui no capítulo 1, no versículo 17, nos versículos 17 e 18 agora. Aqui nos diz assim: Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo assim: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? O verso 18 responde: Aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e também do inferno. Veja só, Jesus aqui no capítulo 1, versos 17 e 18, a exemplo do capítulo 22, versículo 13, repete mais uma vez: eu não tenho um princípio, eu sou o princípio de todas as coisas, e eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou aquele que estive morto, e aquele que reviveu, e aquele que está vivo para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E um pouquinho mais, na continuação, um pouquinho mais abaixo, na sequência do texto, no capítulo 2, versículo 8, ele nos repete isso mais uma vez, dizendo assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que tornou a viver, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus dos espíritos dos profetas,
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Então, quando Jesus toma para si o título de Eu Sou, quando ele diz assim, eu sou, a exemplo daquilo que ele mesmo, na forma do anjo do Senhor, falou com Moisés lá naquela sarça que ardia e não se consumia, quando ele toma para si esse título, ele diz assim, eu sou antes de Abraão, porque antes que Abraão existisse eu sou antes de todas as coisas, porque antes de toda a criação, de todas as coisas, eu já existia, eu sou. Ele está dizendo assim, eu sou eterno, porque eu não tenho um princípio. Eu sou o princípio de todas as coisas. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Esse atributo da eternidade, que é aqui claramente atribuído a Jesus, ele é atribuído no Apocalipse de forma idêntica ao Pai, como nós lemos no capítulo 1, versículo 8, e também em outras passagens no decorrer das páginas do Apocalipse. E por quê? Porque essa natureza eterna, sem princípio e sem fim, é um atributo que pertence tanto ao Pai quanto ao Filho. Porque Jesus Cristo, ele não tem um princípio, porque Jesus Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Qual é dessa forma a primeira grande evidência bíblica da eternidade de Jesus? Qual é a primeira grande evidência bíblica da eternidade de Jesus? É que Jesus é o grande eu sou. É porque Jesus não tem um princípio, ele é o princípio. É porque Jesus Cristo, ele é eterno. Veja só o que ainda nos diz falando sobre isso, nas páginas do livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias diz que Jesus Cristo é desde os tempos da eternidade. E o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ainda diz mais, diz que Jesus é o Pai da eternidade. Qual é então a primeira grande evidência da eternidade de Jesus? É que ele é o grande eu sou. Esta é a primeira grande evidência. Mas nos próximos estudos, nos próximos vídeos, nós vamos ainda falar sobre outras 4 grandes evidências da eternidade de Cristo. Para enfatizar ainda mais claramente porque Jesus não tem um princípio, porque Jesus não foi um ser criado, porque ele é eterno, sem princípio e sem fim, assim como o Pai. Então, nos próximos 4 vídeos, nós vamos abordar mais 4 fundamentos, mais 4 princípios que nos revelam a importância e o porquê de Jesus ser eterno. Mais outras 4 evidências. Mas eu quero pedir para você que gostou desse estudo e que achou ele interessante, relevante para a sua compreensão da revelação bíblica, para que, por favor, você compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para que você curta esse vídeo e assim você ajude essa mensagem, esse canal a poder chegar a outras pessoas, porque dentro do canal nós temos outros estudos também tão importantes quanto esse e vamos ter muitos outros mais. Então se inscreve no canal, ajude a divulgar essa mensagem, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Faça isso, porque assim como você recebeu essa mensagem como importante para a sua vida espiritual, eu tenho certeza que ela também pode ser para muitas outras pessoas que você pode alcançar compartilhando esse vídeo com outros também. Então, que a graça do Senhor mais uma vez seja com você. E no próximo estudo vamos dar sequência a esse tema tão importante.